Que William Lane Craig é um grande apologeta que levou muitos do ateísmo à fé não é mistério para ninguém. O que poucos sabem é que esse homem, lamentavelmente, tem pressupostos equivocados que o levam a admitir verdadeiras heresias. Você me ouviu muito bem, estou dizendo que o senhor William Lane Craig acredita em heresias. É o que eu pretendo demonstrar ao longo desse react a um vídeo do pastor Rodrigo Mocelin, que denuncia o que o nosso teólogo apologeta em questão tem feito ao abraçar tais perspectivas. Peço que você que nos acompanha já curta, comente, se inscreva, nos ajude a alcançar novos públicos, a abençoar outras pessoas com esse conteúdo. Está aqui o vídeo na velocidade de 1.75 e, na medida do possível, vou intervir e fazer alguns acréscimos à análise do pastor Rodrigo Mocelin. Vamos que vamos. William Craig é um famoso apologeta conhecido no mundo inteiro por sua defesa da fé cristã. Considerado por muitos uma pessoa de um alto nível intelectual e, mesmo assim, defendendo absurdos. Isso tem a ver com o pressuposto errado que ele carrega. Pressuposto este que muitos pastores, até os mais bíblicos, também estão carregando e, por isso, incorrem em erro. Portanto, este vídeo, além de falar sobre o Craig, vamos falar sobre todos nós, né? Vamos lá, curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Este vídeo aqui eu vou fazer baseado num artigo da Colisão pelo Evangelho, escrito por Hans Maduni. O artigo é uma resenha sobre o livro do Craig, Em Busca do Adão Histórico. E é o seguinte, eu li a resenha, a crítica que o Hans faz, eu também fui dar uma pesquisadinha na internet, eu já li alguns livros do Craig, e fui dar uma pesquisadinha para ver se aquilo que o Hans está falando aqui no seu artigo tem respaldo aí, porque eu não li o livro, então falei, poxa, eu preciso dar uma conferida. E você tem vídeos do Craig em que ele fala basicamente as coisas que o Hans Maduni está falando aqui no seu artigo, portanto, eu conferi, então é basicamente isso aí mesmo. Então, vamos lá. O Hans cita duas reservas, que para mim não são reservas, são problemas graves, né? Primeiro problema, a interpretação dos primeiros capítulos de Gênesis, que é ele faz de maneira figurada. Segundo, como ele interpreta o testemunho apostólico. Só para ressaltar o que o Mocelin está falando, o teólogo William Lane Craig abraçou uma posição segundo a qual Adão não é uma figura literal, mas é uma metáfora, ou seja, ele significa algo mais. Ele não é um homem literal criado em condições excepcionais por Deus. Essa é uma posição bastante comum no meio evolucionista teísta. E o próprio Craig é um evolucionista teísta. Então, a gente percebe que aí há muitos problemas. Como eu falei no meu react ao Marcus Weber, a evolução ela é contraditória ao cristianismo. Ou você abraça a evolução, ou você abraça o cristianismo. Não tem como você abraçar os dois. Porque você destrói a existência histórica de Adão nos termos que a própria Bíblia o apresenta. Nós vamos elaborar isso melhor ao longo desse react. Mas o que podemos dizer de antemão é que essa é uma posição, lamentavelmente, comum em alguns círculos. A ABC2, como eu tenho atacado, tem trazido essa posição como uma posição viável para o cristão entender a variação entre as espécies. E, ao mesmo tempo, isso revela uma falha epistemológica muito grande. Nós vamos ver ao longo desse react que o senhor William Lane Craig não está sendo consistente com a palavra de Deus, não está tirando as suas pressuposições da palavra de Deus, mas da ciência. Diga-se de passagem, de uma forma de ciência secularizada, humanista e anticristã. Vamos continuar. Apostólico e de Jesus, né? Então, enfim. Vamos lá. A tese de Craig é o seguinte: Gênesis de 1 a 11 é mito história. Ou seja, tem um núcleo histórico ali, mas está recheado de mito. Para Craig, os primeiros capítulos de Gênesis têm o mesmo conceito da antiga mitologia do Oriente. Os escritos eram autoritários, mas não eram históricos. Ou seja, aquilo serve de padrão para nós. Ainda que de fato não tenha acontecido tudo historicamente, como a gente lê ali. A ideia de Craig seria mais ou menos assim. Assim como as grandes nações sempre têm seus mitos fundadores, que servem para trazer identidade até sua moral, mas muitas vezes aquilo ali não aconteceu. E aí, vamos pegar um exemplo. Vamos dar um salto aí na história. Pense na fundação de Roma. O mito fundador remete a Rômulo e Remo, que teriam sido criados por uma loba. Ora, isso é mito, não aconteceu. Mas serviu para moldar o imaginário romano e trazer identidade para aquela nação. Pois bem, seria mais ou menos isso aí que a gente vê aqui com Adão. Mas é óbvio, sabendo que na realidade não é exatamente isso, porque ele fala de mito e história. Não, tem algumas coisas ali que são de fato história, mas misturadas. A gente vê que essa interpretação ela incorre em vários erros, porque Gênesis não é, em seus primeiros capítulos, é claro, aqui o pastor Rodrigo Mocelin está se referindo de maneira específica aos primeiros capítulos de Gênesis, em que é descrita a criação do mundo. Esses capítulos são os capítulos que os evolucionistas teístas e pessoas que, em alguma medida, têm um comprometimento de fé com o mainstream científico, vão procurar desconstruir.
Ou seja, a gente não pode trabalhar com a ideia de um Adão histórico, literal, criado por Deus em circunstâncias excepcionais. Uma vez que a evolução ela é verídica, pensam esses teólogos, uma vez que os pressupostos da ciência são suficientes para que ela chegue a um conhecimento coerente, consistente sobre a realidade, eu, tendo a ciência, a possuo como um balizador da minha interpretação bíblica. Então eu vou usar a ciência para moldar a maneira como eu leio a Bíblia. Isso está errado, porque a Bíblia deve ser o pressuposto do cristão. O cristão já deve começar interpretando a Bíblia como real, como autoritativa, como suficiente. E vejam bem, isso que o pastor Rodrigo Mocelin falou, sobre a visão mitológica sobre Gênesis, ela faz sentido no mundo pagão. Rushdoony tem uma obra chamada The Biblical Philosophy of History, a filosofia bíblica da história, em que ele explica que, para o pagão, o fundamento da sua religião é metafísico. O pagão não está muito preocupado com a historicidade dos fatos que permeiam a história dos deuses que eles cultuam. Pego a título de exemplo a mitologia grega. O que é a mitologia grega? É toda uma poética que descreve casos entre deuses, acontecimentos de renome perpetrados por heróis. O grego não estava tão preocupado com a acuracidade desses fatos. Ele poderia até mesmo acreditar neles, mas ele não tinha uma fé inabalável nesses fatos. Diga-se de passagem, autores como Fustel de Coulanges, que escreveu uma obra seminal chamada Cidade Antiga, revelam quão complexa era a religião primitiva dos gregos e romanos. O Mocelin trouxe aí o mito de Rômulo e Remo. É um mito que dá fundamentação à cidade de Roma e ao próprio povo romano. Mas as sociedades primeiras greco-romanas, elas tinham religiões muito complexas e crendices muito complexas que às vezes conflitavam. Por quê? Porque o pagão não está preocupado com a historicidade daquilo que ele acredita. É por isso que autores como Eric Wegelin, um autor que eu não gosto, que eu não sou um apreciador de maneira alguma, embora tenha o lido muito e o respeite como erudito, ele diz que o primeiro livro de história que surgiu na história da humanidade foi a Bíblia. A Bíblia veterotestamentária. Porque o judeu, sim, diferente dos outros povos pagãos, ele estava preocupado com a historicidade do que o seu povo viveu. Então a gente vê que o pensamento judaico ele tem um elemento narratológico, pautado em narrativas, entendidas como históricas. E a partir dessas narrativas que são entendidas como históricas pelo povo judeu, você tem a elaboração de ritos, de toda uma ritualística. A gente vê que o povo hebreu, eles tinham, por exemplo, uma festa em que eles elaboravam tendas e dormiam nessas tendas. Fazendo alusão ao quê? Ao fato de que eles habitaram em tendas no deserto. Eles criam que aquilo era histórico. O pai contava para o filho, os nossos antepassados, eles viveram no deserto. Então a gente tem um conceito de história bem definido nisso. Nós temos uma expectativa escatológica desde o Antigo Testamento. A expectativa de um Messias. Então toda a história ela tem um fim. Ela tem um telos. Para o paganismo, não. O paganismo ele crê numa noção de tempo cíclico. Então, para a religião pagã, a fonte da verdade é metafísica. Não quer dizer que para o pensamento cristão e para o pensamento hebreu não existia algo como metafísica. Claro que o nome é anacrônico. O hebreu não falava de metafísica. Mas nós podemos entender que o pensamento hebraico ele compreendia a distinção criador e criatura. E essa distinção no pensamento hebraico era fundamental. Deus é o criador de todas as coisas, é aquele que conhece todas as coisas, é aquele que revela a si próprio. E a sua revelação é a fonte da verdade. E este mesmo Deus que se revelou, ele tinha um plano desde o princípio.
esmagar a cabeça da serpente, redimir o homem. Nós vemos a promessa de Deus a Abraão. Tudo aquilo dá um sentido histórico para o mundo hebreu. Enquanto os hebreus estavam preocupados com a historicidade do seu povo, os pagãos não tinham essa preocupação, então eles pensavam a partir de uma mentalidade mitopoética. O judeu não. Quem vai mostrar alguns desses elementos é Drew Johnson, na obra Filosofia Bíblica. Esse livro mostra como que era o pensamento bíblico, qual que é a filosofia que permeia especialmente o Antigo Testamento, que Drew Johnson vai defender, ela se propaga no Novo Testamento. Os autores neotestamentários, eles sustentaram um modo de pensar hebraico. Eles não trouxeram algo radicalmente novo, eles utilizaram sim do helenismo, utilizaram de outras formas de comunicar ao seu público, mas se mantiveram fiéis a uma filosofia hebraica. Então nós temos que entender que o povo hebraico ele tinha uma mentalidade diferente dos povos pagãos. Ele estava preocupado com historicidade desde o princípio. Isso não é uma coisa a posteriori. Logo, até mesmo do ponto de vista de entendimento dos povos antigos, essa galera da BC2, esse pessoal egoteísta, que se passa por erudito, que se passa por muito versado, comete imprecisões. E essas imprecisões têm uma base, têm uma razão, que é a supressão da verdade. Eles negam a verdade bíblica. Eles negam a verdade bíblica. Para eles, a Bíblia não é o bastante. Você tem que reivindicar elementos da cosmovisão ateísta que predomina sobre a ciência. Você tem que se dar o luxo de contestar a Bíblia, de dizer que a Bíblia não poderia estar certa. Ou seja, você se coloca como um árbitro. Você se coloca como um árbitro do que é possível e do que não é possível. Quem é o árbitro de toda a realidade? É o próprio Deus triuno. Ele é o sustentador de todas as coisas, o criador de todas as coisas. Nós só podemos conhecer as coisas indo após o conhecimento de Deus, como eu já expliquei em outras ocasiões. Vamos continuar. Misturadas com mitos. O Craig fala em 10 características dos mitos e diz que em Gênesis, de 1 a 11, você encontra todas essas características. Hans diz, ele nos diz que Gênesis tem elementos fantásticos que são palpavelmente falsos se forem literalmente verdadeiros. Quais seriam esses elementos fantásticos? Se a gente acreditasse neles como fato histórico, seria falso. Por exemplo, que Deus criou o mundo em 6 dias, que uma cobra podia falar, que o dilúvio foi global, que os patriarcas pré-diluvianos, eles viviam muito tempo, dezenas e dezenas, centenas de anos. Para Craig, tudo isso é mito. Pois se for alegado isso como fato histórico, então seria mentira. Por que seria mentira para Craig? Porque ele tem um critério epistemológico. A ciência é a fonte máxima de autoridade, é a fonte última de autoridade, é o critério pelo qual ele julga todas as coisas, é a grande regra de verdade para ele. Se a ciência diz que a grama é rosa e a Bíblia diz que a grama é verde, como que ele faz para conciliar os dois? Dizendo que quando a Bíblia discorda da ciência, aí é mito. Então, como nós já explicamos em outras ocasiões, a ciência ela se baseia no raciocínio indutivo. Ela se pauta em observações, na constatação de determinadas regularidades, e sem o cristianismo como um pressuposto, todo o edifício da ciência, que é um edifício que tem o seu valor, ele desmorona. Então veja o que o Craig e outros estão fazendo. Eles estão reivindicando a filosofia da ciência, que é admitida por não cristãos, como verdadeira, e utilizando esses pressupostos para ler a Bíblia, se tornando o árbitro do que é possível e do que não é possível, com todo o arcabouço da ciência. Quem garante que uma pessoa não pode viver mais de 900 anos, como há personagens na Bíblia que vivem? Quem garante isso? A minha observação, eu nunca vi alguém chegar a essa idade, então ninguém pode chegar a essa idade. Errado. É como o raciocínio de que todos os cisnes são brancos. Todos os cisnes são brancos porque todos os cisnes que você viu são brancos. Mas a partir do momento que apareceu um único cisne negro, quebra todo o seu argumento. E a ciência, conforme os evoteístas utilizam para negar a veracidade histórica da Bíblia, ela trabalha com essa forma de raciocínio. Essa forma de raciocínio mais sofisticada, você usa um método, você parte de hipóteses, faz verificação, segue toda uma sistemática, mas continua sendo raciocínio indutivo do mesmo jeito e continua incorrendo nas mesmas falhas que o próprio David Hume apresentou.
Enquanto a perspectiva verdadeiramente cristã, ela parte das Escrituras como verdade absoluta, e à luz das Escrituras, que é a revelação de Deus, um Deus infinito, um Deus onipotente, um Deus onisciente, nós interpretamos toda a realidade. Como disse Cornélio de Vantil, um cristão que sai por aí querendo procurar o corpo de Cristo, ele já negou a fé. Porque ele acredita que a razão dele tem condições de arbitrar sobre uma questão fundamental. Enquanto a revelação especial de Deus, que é dada com o subsídio do Espírito Santo que nos capacita para ler a Escritura, não é suficiente. Continua. O problema central para a tese de Craig é que nem Jesus nem os apóstolos interpretaram os primeiros capítulos de Gênesis dessa maneira, como um mito histórico. Para Craig, Jesus e os apóstolos citam os eventos de Gênesis e seus personagens como figuras literárias, não como figuras históricas. Vamos pegar aqui alguns exemplos para mostrar que Craig está completamente errado. Jesus e o dilúvio. Como Jesus viu o dilúvio? A vinda de Jesus será um evento histórico. E Jesus comparou a sua vinda a outro evento histórico, o dilúvio. Assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Olha essa frase final. Do jeito que foi lá, vai ser também a minha vinda. Ora, é claro que Jesus está citando o dilúvio como um evento histórico. Do contrário, se o dilúvio não aconteceu, qual o peso do argumento de Jesus para falar de coisas que iriam acontecer na história? Se o dilúvio é uma figura, a vinda de Jesus também é uma figura, também é um mito. Outro exemplo, Pedro. Pedro está argumentando em sua epístola que Deus vai castigar os homens. E então ele cita o dilúvio. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. O argumento de Pedro é simples. Gente, Deus já fez isso uma vez. Ele já puniu os homens lá no dilúvio. Vai punir de novo. Mas se o dilúvio não aconteceu, pelo menos não do jeito que a Bíblia declara, de maneira global, toda a argumentação de Pedro de um juízo final sobre toda a humanidade perde. Eu vou aqui só fazer uma pequena observação. É claro que eu tenho uma perspectiva escatológica diferente do Mocelin. Eu não acredito que essa alusão que Jesus faz é a uma destruição. Mas ela alude a um período em que as pessoas casavam-se e davam-se em casamento, ou seja, um contexto de normalidade. Então, assim se dará a vinda do Filho do Homem. Não cabe aqui entrar em nuances escatológicas, mas o argumento do Mocelin, vejam bem, ele é bom. Jesus, de fato, trabalha com o dilúvio como um fato histórico. Assim como ele citou anteriormente, Jesus trabalha com Adão como figura histórica. O apóstolo Paulo, idem, ele trabalha Adão como uma figura histórica. Os evoteístas, eles acreditam que eles sabem mais de teologia, eles entendem mais de exegese do que o próprio apóstolo Paulo. Eles são mais assertivos do que o próprio Cristo. Pasmem, meus amados irmãos, C.S. Lewis foi alguém que defendeu algo dessa natureza. Ele era um evoteísta. Ele sustentava que em algumas questões secundárias, Cristo poderia estar errado. Faz parte da humanidade. Isso, meus amados irmãos, é trair nossa fé. É trair a nossa fé que diz o quê? Que Cristo era homem, perfeitamente homem, sim. Ele não pecou, ele não errou, ele era perfeito em tudo. E, ao mesmo tempo, Deus. Percebam o custo. Talvez você que esteja aqui me assistindo, pense, poxa, Gabriel, o evolucionismo teísta, ele é robusto, ele é erudito, eu me sinto balançado por ele. E o que eu digo para você é, perceba o custo de você abraçar essa visão. É um custo alto. Você compromete toda a sua fé em elementos centrais da palavra de Deus para se tornar amigo do mundo, para se tornar mais aceito em determinados meios, para não se passar por conspiracionista, por negacionista. Onde que está a sua cruz? Eu pergunto para você, nesse momento. Onde está o preço de ser cristão na sua vida? Se você se deixa ludibriar por esse tipo de ideia. O peso, olha, Deus vai castigar, porque ele já fez. Ora, o peso do argumento é justamente a questão histórica. Isso aconteceu, foi história. Vai fazer de novo, Deus vai fazer de novo. Agora, a grande questão aqui, como eu já disse, é epistemológica. O ponto de partida. A regra de verdade para Craig é a ciência. Ele sempre foi alguém que defendeu a racionalidade, a lógica. Ora, é ilógico supor que o Deus que fez a serpente do nada, ele não tem capacidade para fazê-la falar. Ora, o ser que tem todo o poder em suas mãos, não pode criar o mundo em 6 dias. Se Deus quisesse, ele faria em 1 segundo. Mas quando perdemos a Bíblia como fonte última de autoridade, até a lógica se perde. A verdade é que a Bíblia é o livro escrito por Deus. E o mundo foi criado por Deus. Ou seja, o mesmo ser que criou o mundo
mundo, a natureza, fez a Bíblia. É ilógico supor que a Bíblia está certa sobre a natureza? Claro que não. Pense, por exemplo, na Pangeia. Depois de muito tempo, lá no século XVI da nossa era, Abraham Ortelius sugeriu que no início havia apenas um supercontinente. Ele supôs que isso aconteceu através de terremotos e inundações, de modo que os continentes foram se afastando por conta desses eventos. Os cientistas, ao longo da história, foram percebendo que os continentes pareciam se encaixar com um quebra-cabeça mesmo. Logo, então, a suposição é que eles estavam unidos um dia. E hoje, com as fotos de satélites, isso fica bem evidente quando nós observamos. Mas a Bíblia já falava disso há muito tempo. Disse também Deus, ajuntem-se. Fazer aqui só uma pequena observação sobre essas supostas descobertas, né, que aparecem por aí, e as pessoas ficam bastante felizes, né, em ver que elas comprovam a Bíblia. E, de fato, eu também acho interessante isso que o Mocelin trouxe. Cientistas entendendo que, durante um tempo, a Terra teve uma configuração diferente. Até porque o dilúvio bíblico, ele não é meramente uma chuva forte. Ele abalou a estrutura do mundo. É em uma escala que nunca antes foi vista e não será vista novamente. A gente tem que só tomar um pouco de cuidado para não ter uma forma de pensar evidencialista. Porque o evidencialismo, ele exige o quê? Exige que você suponha uma certa neutralidade na hora que você argumenta com alguém. Eu vejo muitos apologetas evidencialistas utilizando isso como prova de que a Bíblia acertou. E não é assim que funciona. A apologética infantil, diferente da apologética de outros pressuposicionalistas, ela não é contra o uso de evidências. Nós utilizamos evidências, mas desde que elas sejam colocadas dentro do argumento transcendental. O argumento transcendental, ele vai demonstrar como, se a revelação cristã, se a doutrina cristã, nos seus pontos fundamentais, ela é falsa, logo todo conhecimento é impossível. Sem Deus, há o completo caos. E quando eu digo sem Deus, eu estou me referindo ao Deus triuno revelado nas Escrituras. Não estou me referindo a uma divindade genérica. E esse Deus triuno revelado nas Escrituras, como o Mocelin bem falou, foi aquele que criou a serpente do nada. Ele poderia muito bem ter criado o mundo em condições que uma serpente falou, possuída pelo demônio. Não foi uma serpente normal, aquela que aparece no Éden. É a serpente possuída pelo próprio diabo. E isso se deu num contexto, num mundo muito diferente daquele que a gente vive hoje. Eu tenho alguns irmãos em Cristo que professam a Terra Antiga. E eles vão, em alguma medida, compactuar com os pressupostos científicos. E o que eles vão advogar é que, poxa, a Terra não pode ser tão jovem, não pode ter só 6.000 anos, ou cerca de 6.000 anos. Mas entendo, irmãos, a Terra nem sempre foi do jeito que ela é. Quando a gente lê o livro do Gênesis, há um tempo atrás alguém me perguntou sobre Abraão. O tempo em que Abraão viveu é um tempo sobre o qual a gente sabe pouquíssima coisa, até do ponto de vista arqueológico. Naquela época, as personalidades elas tinham um tom até lendário, que era um tempo muito diferente. E como que a gente sabe o que aconteceu naquela época, num período tão distante? Somente através de uma revelação infalível. E a Bíblia é essa revelação infalível. Logo, você cristão que está me ouvindo, você tem que crer na Bíblia. Crer na Bíblia como suficiente, como autoritativa, como inerrante e como clara. Outra coisa que os evoteístas negam, a clareza da Bíblia, a perspicuidade da Bíblia, a capacidade da Bíblia em se fazer entender. Terá o próprio Criador da linguagem, o Deus triuno, revelado nas Escrituras, se mostrado incapaz de se comunicar? É uma série de erros, meus amados irmãos. E uma série de erros que termina em heresia. Heresia, por quê? Se você sustenta a evolução, você destrói toda a categoria de universal que permite a realidade de uma existência humana, como eu já demonstrei em outras ocasiões, todo sacrifício de Cristo perde sentido. Porque se o homem é um ser que ele está evoluindo, qual foi o ser que Jesus redimiu? E que tipo de ser nós somos hoje? Nós estamos em constante evolução. Por que eu estou trazendo isso à tona? Para mostrar como, ao abraçar
esses pressupostos que o Dr. William Lane Craig lamentavelmente abraçou, nós caímos em inconsistências severas e verdadeiras heresias. Vamos continuar. As águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Olha a linguagem bíblica. A água vai se reunir tudo num só lugarzinho, e a terra vai ficar aqui. É exatamente isso que Gênesis está escrevendo. Então aquilo que os homens vieram a descobrir bem tarde, a Bíblia já anunciava há muito tempo. Como eu vou tentar explicar no meu novo curso Mente Cristã, a Bíblia é a verdade sobre toda a realidade. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Em Cristo, diz Paulo, estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Não significa dizer que a gente vai encontrar as formas matemáticas aqui ou qualquer outra coisa nesse sentido, mas a Bíblia vai dar a base para a busca da descoberta, inclusive da natureza. Ou seja, a Bíblia é a base para o desenvolvimento de todo o conhecimento. Quando o homem quis obter conhecimento da parte de Deus, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, todo mundo morreu. Se você abandona essa base, por mais inteligente que seja, você estará fadado a errar. É claro que sem a Bíblia pode-se obter alguns conhecimentos, mas em essência você estará errado. E a cristandade atual, até os pastores mais sinceros e bíblicos, têm abandonado. O ponto aqui que o Mocelin falou é importante a gente aprofundar, pelo menos um pouco. De fato, quando a gente admite o pressuposicionalismo, a primeira crítica que as pessoas fazem é a seguinte: não tem fórmulas matemáticas na Bíblia, não tem a teoria da relatividade na Bíblia. Sem aqui querer entrar nos meandros, né, da filosofia da ciência, que eu já elaborei, já falei em outros vídeos. Mas vamos supor o campo da matemática. Né? Fórmulas matemáticas. Fórmulas matemáticas que são reais. Você consegue provar aquilo matematicamente. A questão toda não é a matemática em si, mas a filosofia da matemática. A palavra de Deus, ela dá base para uma filosofia da matemática. De onde que os números vieram? Essa é uma pergunta fundamental. Qual é a natureza dos números? Há pouco tempo eu assisti um vídeo de um professor muito engraçado, ele falando que ele nunca viu um 2, nunca viu um 3, e defendendo que os números são apenas abstrações. Eles não têm uma realidade objetiva. O que é uma completa estupidez. Por quê? Eu não preciso pensar em uma maçã, em uma banana, em uma caneta, em algo concreto para realizar expressões matemáticas. 2 mais 2 é 4, independente da instanciação onde esse 2 se manifeste. Se são 2 maçãs, 2 bananas, 2 canetas. Vern Poitras, que é um filósofo da matemática, e ele mesmo um matemático, cristão vantiliano, ele desenvolve isso muito bem na sua obra Redimindo a Matemática. E eu recomendo que vocês que têm interesse nessa área leiam, porque a matemática é um dos pontos em que os ateus mais têm dificuldade nessa filosofia. E é um campo desprezado por cristãos. A mesma coisa é válido para a sociologia, para a história, para a química, para a ciência no geral. Toda forma de ciência, ela precisa de um telos, precisa de um fundamento, precisa de uma garantia do seu conhecimento. E onde que isso é encontrado? A partir do Criador de todas as coisas, que possui como um dos seus atributos a aceidade. Ele é perfeitamente consistente em seu ser. E a própria lógica com a qual a gente faz ciência é uma expressão do ser desse Deus. Sem isso, você incorre no completo caos. Logo, o que o Sr. William Lane Craig faz, ainda que de fato ele não rejeite a Bíblia, o erro do William Lane Craig é menor do que o dos ateus em um sentido. Porque ele ainda assim admite Cristo como Salvador. Mas em um outro sentido ele é pior. Por quê? Porque o William Lane Craig ele tem o conhecimento da verdade. Ele é um homem convertido a Cristo, que professa ser um cristão. E ele está traindo o seu próprio cristianismo ao fazer isso, incorrendo numa heresia. A palavra heresia, ela tem na sua raiz etimológica o sentido de uma escolha. Ou seja, eu escolho algo diferente da revelação de Deus. Deus está me revelando algo, eu estou escolhendo outra coisa. E, infelizmente, é o que muitos têm feito. Eles têm ido após o erro. Têm escolhido aquilo que é mal. Aquilo que consiste na mera arrogância humana. O Mocelin agora só vai partir para o final desse vídeo. Eu gostei bastante do vídeo. Eu espero mesmo que o pastor Mocelin ele se aprofunde no conhecimento do pressuposicionalismo, especialmente de linha vantiliana,
que, a meu ver, é a forma mais consistente de filosofia cristã. Vou deixar aqui o link do vídeo do Mocelin aqui na descrição, para os que quiserem ir lá, dar um apoio ao pastor Rodrigo Mocelin, que faz um trabalho muito bom. Peço que você que chegou até aqui, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo evoteísta, especialmente da ABC2. Um forte abraço e até a próxima.